E aí, pessoal, agora uma parte muito interessante do estudo das soluções, que é a diluição de uma solução. Diluir soluções faz parte do nosso dia a dia. Nós costumeiramente fazemos um refresco em pó em casa, ou fazemos café, até mesmo um suco natural. Tá? A dissolução nada mais é que a redução da concentração inicial daquela solução, né, por adição de solvente. Lembrando sempre que dissolver é diminuir a concentração. Portanto, eu vou aumentar o volume, reduzindo a concentração. Em caso de exercícios, você tem que lembrar sempre, dissolver tem que me dar como resultado uma concentração menor do que a concentração inicial. Se der uma concentração maior ou igual, está errado. Tudo bem? Então veja, diluir uma solução, redução de concentração por adição de volume, ou seja, adição de solvente. Turminha, eu tenho sempre nesse caso aí, dois exemplos fatídicos, né? Que eu sempre falo de refresco em pó em casa. Mas vamos pensar exatamente no refresco em pó em casa, tá? Você fez um refresco lá, esse refresco inicial tinha uma certa concentração, porque você dissolveu uma certa massa, o conteúdo do pacotinho lá, né, do saquinho, em água, formando lá o seu refresco inicial, geralmente 1 litro. Muito bem. Você fez lá 1 litro de refresco, só que quando você tomou, você não gostou muito, você achou que estava muito forte ou muito concentrado. O que você resolveu fazer? Adicionar solvente. Ou seja, colocou um pouquinho mais de água. Quando você colocou um pouco mais de água, essa concentração caiu. Ou seja, o seu refresco ficou mais fraco, tá? Ou seja, menos concentrado. Só que a massa do soluto continuou a mesma. A partir daí a gente tem uma seguinte relação, tá? Se a massa das duas soluções formadas são iguais, eu posso considerar que a concentração da solução inicial vezes o seu volume, aqui inicial eu digo sem a diluição e o volume inicial também sem a diluição, é igual à concentração final vezes o novo volume. Então, multiplicando o novo volume pela concentração que eu vou ter no final da diluição, eu vou ter essa relação direta. Olha só que interessante. Eu não posso jamais me esquecer que eu estou trabalhando com concentrações e eu posso ter dois tipos de concentração. A concentração comum e a concentração molar. A concentração molar, o nosso Mzinho diferente aqui, vai ter a mesma relação que a concentração comum no caso de uma diluição. Ou seja, eu posso simplesmente considerar o C ou o M, né, o M de molaridade, para cálculo de diluição. Eu não preciso ficar decorando 500 fórmulas, pessoal. É só lembrar que o conceito é o mesmo. Todas as vezes que fizermos uma diluição, eu vou ter uma concentração final menor do que a inicial. E aí, para mim, tanto faz se é a concentração comum ou se é a molaridade. O importante é lembrar que o final tem que ser menor. Eu estou diluindo, estou diminuindo a concentração. Então, a minha relação de massa ou de mol, no final, após a diluição, vai ser menor do que aquela que eu tenho no início dela. Tá? Um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. 40 gramas de um preparo para refresco foi dissolvido em água. Qualquer semelhança é mera coincidência, pessoal. Dissolvido em água, formando 1 litro de refresco. Qual será a sua concentração se houver a adição de 500 ml, ou seja, meio litro,
de água a essa solução. Lembrando, a coisa, tá, é muito simples. Isso é um fator cotidiano, você usa isso sempre no seu dia a dia, na sua casa. Agora, tirar isso do seu conceito comum e colocar no papel um entendimento da dissertação do exercício é o que geralmente pode complicar a resolução. No mais, se você pegar os pontos principais dos exercícios, você vai ver que é fácil resolver. Tudo bem? Vamos para a nossa resolução agora. Olha só que simples é essa resolução. Logicamente que eu também dei um exemplo bem simples para facilitar o entendimento de vocês. Mas vamos lá. Massa do soluto, 40 gramas. Volume inicial da solução, 1 litro. Depois desse 1 litro, recebeu o acréscimo de 500 ml, ou seja, meio litro. Então, tenho 1 litro mais meio litro, formando 1 litro e meio, tudo bem? Qual é a concentração final? Mas veja bem, eu não dei, logicamente de propósito, a concentração inicial. Então, vamos recordar, como que a gente calcula a concentração inicial? Concentração é igual a massa dividido pelo volume. Massa inicial, 40 gramas. Volume 1 litro. 40 dividido por 1, 40. Então, eu tenho aqui a seguinte resolução, pessoal. Concentração inicial, que é o CA, vezes o volume inicial. 40 vezes 1. 40 vezes 1 litro dá 40 gramas por litro. Concentração final, que é o processo da diluição, eu não sei, eu estou procurando. E o volume que ficou aqui após o acréscimo de solvente, 1,5 litro. Então, eu tenho 40 vezes 1, 40. Esse 1,5 litros aqui que está multiplicando a concentração passa dividindo. 40 dividido por 1,5. 40 dividido por 1,5, 26,66666 gramas por litro. Veja, a minha concentração final tem que ser menor do que a concentração inicial. Concentração final, 26,6. Concentração inicial, 40. Tudo bem? Se não for dessa maneira, está errado o exercício, pessoal. Não esqueçam desses pontos importantes. Vamos trabalhar um pouquinho agora com mistura de soluções.